gostaria nesse momento de trazer uma palavra cujo tema é o espírito de farisaísmo, a qual nesses últimos dias e nesses últimos tempos tem se levantado no meio de nós. Queria ler o livro de Colossenses, capítulo 2, e no versículo 2, está escrito assim: as quais coisas todas perecem ou morrem pelo uso segundo os preceitos, regras e doutrinas dos homens. Amados irmãos em Cristo, quando eu vejo essa referência, eu vejo que nos últimos dias tem se levantado no meio da sociedade cristã, no meio evangélico, dentro das igrejas, pessoas com um espírito facioso, um espírito contencioso, um espírito que contende, um espírito que acusa, um espírito que persegue as pessoas através de doutrinas, através de usos e costumes, através de preceitos e regras não dadas por Deus, mas através do homem. Pessoas que matam a fé das pessoas, fazendo com que elas fiquem aprisionadas por esse sistema religioso que são essas pessoas. Existe uma seita chamada de fariseus, a qual viveu há mais de 2000 anos atrás, a qual Jesus debatia com eles. Eram conhecidos como os doutores da lei de Moisés, ou a não ser a lei mosaica. Eram os religiosos de sua época. Portanto, irmão, esses religiosos, eles eram pessoas soberbas, como nesses dias existem. Eram pessoas orgulhosas, amantes de si mesmo, pessoas arrogantes, cruéis, assassinos, hipócritas, exploradores, profanos, acusadores, perseguidores, faziam suas próprias crenças e práticas religiosas humanas, a não ser andavam segundo as tradições dos anciões. As suas doutrinas, eles debatiam em meia praça os seus sermões do inferno, capaz de condenar pessoas, acusavam as pessoas, os pecadores, matavam os pecadores, torturando e destruindo com a lei que matava. Eles se achavam tão puros e santos ao ponto de orar para serem vistos no meio da praça pelos homens. Eles pensavam que eram os juízes de Israel, fazendo seus próprios tribunais santos, pregavam a lei que matava e condenava. Sem nenhuma esperança, humilhavam pessoas em meio à sociedade, desprezavam as pessoas, despedaçavam e destruíam vidas, projetos, sonhos, planos, e matavam a esperança das pessoas. Era conhecida a lei como olho por olho e dente por dente. Mas para nós salvar, se manifestou a graça. Mas a graça, ela se manifestou não para condenar, mas para salvar. E essa graça se chama Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Pois é o maior que a lei, ele é maior do que os profetas do seu tempo. Ele é maior do que os profetas, ele é maior do que a lei, porque ele é a graça. A graça se manifestou. Jesus não veio simplesmente ao mundo para trazer uma religião, porque havia várias religiões no seu tempo, religiões como filosóficas, como os epicureus e estoicos. Haviam várias seitas, haviam vários partidos e movimentos religiosos nesse tempo. Mas Jesus, por que Jesus veio ao mundo? Jesus não veio condenar, Jesus não veio matar as pessoas com a lei ou aprisionar, mas ele veio para libertar do jugo que era pesado da lei. Jesus não veio ao mundo apenas para criar uma história, mas ele veio para mudar a história de muita gente. Muitas vezes, Jesus ele é considerado como o único e verdadeiro mestre, porque
porque só Ele é maior do que a lei, só Ele é maior do que os profetas, do que todos os profetas, porque Ele é a graça manifestada em forma de carne. Jesus não veio para condenar, mas sim para salvar, para mudar a história do ser humano. Jesus veio movido não por um sentimento, não apenas por um sentimento de si próprio, mas ele veio movido por um sentimento chamado amor. O seu amor foi tão inexplicável, imenso e verdadeiro. Ele não veio para condenar, pois ele é o advogado. João capítulo 2, verso 2, 1, diz assim: Filhinho, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o advogado daquela época e é o nosso advogado nos dias de hoje. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, no versículo 1 e 2: Não julguei para que não sejais julgados, porque com o juízo em que julgares, sereis julgados. Essas pessoas, nesses últimos tempos dentro da igreja, líderes religiosos, movimento, pessoas rebeldes, se levantam para condenar, para julgar, porque pensam que são juízes. Por isso a Bíblia ela bate contra eles. E está escrito assim: não julguei para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados. Mas muitas vezes, irmãos, são as pessoas que se levantam contra igrejas cristãs, pessoas que se acham perfeitos e santos e purificados, pessoas que condenam, pessoas que acusam, pessoas que perseguem, pessoas que se levantam calúnias, difamações, fazem divisões no meio da unidade da igreja, pessoas que dividem a palavra, matam com as suas palavras pessoas, como um arpão, ou com uma seta, ou com uma espada. As suas doutrinas são severas, cruéis, matando a alma, machucam os sentimentos, aprisionam vidas, criam traumas psicológicos, abrem feridas que só Deus pode curar. O único que pode julgar o homem é Deus. E Jesus, ele é o advogado que está a favor de nós. Ele é o advogado verdadeiro. Para essas pessoas que se levantam com acusações, com difamações, pessoas que tentam destruir a unidade da igreja, pessoas que condenam, pessoas que são levadas pela religiosidade, por usos e costumes, por doutrinas estranhas, por ventos de doutrinas, pessoas que são levadas por essas culturas judaicas. Essas pessoas não conhecem a verdade, porque eles pensam que estão de pé. Pensam que na hora de julgar eles estão de pé, mas eles não sabem que amanhã eles podem cair, porque Ele, Deus, é o juiz, e Ele há de julgar essas pessoas nesses últimos tempos. A Bíblia fala em João capítulo 3, e no versículo 15, capítulo 3, no versículo 16. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus, ele veio para salvar, como disse, e ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Só ele é a salvação, só ele tem o poder para julgar. Só Deus pode julgar o homem. Jesus ainda ele é advogado. Hoje ele pode ser o nosso advogado, mas amanhã ele vai ser juiz dessas pessoas religiosas, pessoas que informam doutrinas, pessoas que fazem doutrinas que não são conforme a Bíblia Sagrada. Essas pessoas andam gerando trauma nessas pessoas.
pessoas que se levantam contra um dentro da outra, pessoas que querem posições, pessoas que querem estar no status. Essas são as pessoas, mas a Bíblia fala em Coríntios, todo aquele, a Bíblia fala em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, no versículo 12. Mas aquele que está em pé, ore, cuide para que não caia. Hoje você pode estar em pé, amanhã você pode cair. Porque o cair do homem, Deus pode levantar. Mas quando Deus abate o soberbo, não há quem possa levantar. A Bíblia fala em João capítulo 3, no versículo 15, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. 1 João capítulo 3, no verso 15, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Esses últimos dias, existe uma cultura dentro da igreja judaica, a qual essas pessoas vão levando, e não, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não analisam a Bíblia, pessoas que pegam usos e costumes judaicos e trazem para dentro da igreja. Eu não vou falar de denominações, não vou falar sobre igrejas, nomes de igreja, porque é falta de ética. Mas existem muitos movimentos. Toma cuidado com as doutrinas estranhas, com usos e costumes estranhos dentro da igreja. Toma cuidado. Ande segundo a Bíblia. Anda segundo a palavra. A Bíblia fala no Salmo 119, no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Debate contra eles, contra a palavra, porque a palavra do Senhor é a verdade. Jesus é a verdadeira verdade. A verdadeira religião é aquela que religa o homem a Deus. Jesus é maior do que a religião. Jesus não veio trazer uma religião. Ele veio movido por um amor. E ninguém entende mais amor senão Jesus Cristo. Por isso, não deixe as pessoas, esses religiosos, esses fariseus, esses últimos dias que se têm se levantado dentro da igreja, não ande segundo os pensamentos deles, mas ande segundo a palavra, porque a palavra é maior. A palavra de Deus é a autoridade máxima, acima de qualquer ideia, acima de qualquer religião, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer filosofia, acima de qualquer coisa. A palavra do Senhor, ela é a autoridade máxima. Muitas pessoas estão levando, igrejas estão levando a sua fé através de doutrinas. Doutrinas, ela aprisiona. Jesus veio trazer doutrinas. A maior doutrina que Jesus ele trouxe à terra era do Pai. Ele falou assim: a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Cuidado com essas doutrinas nesses últimos dias, com esses movimentos estranhos, com essas doutrinas. Cuidado. Muitas pessoas são levadas por algumas doutrinas de guardar o sábado, de usar véu, de não comer carne. Muitas pessoas são levadas por doutrinas várias estranhas, por várias seitas que está cercada em nossas cidades, em nosso país e em nosso mundo. Tome cuidado com essas seitas. Pessoas que guardam o sábado, pessoas que têm usos e costumes de roupas, pessoas que têm uso e costumes, pessoas que falam sobre o ósculo santo. São coisas judaicas, são coisas do tempo, da cultura daquela época e não dos dias de hoje. Mas Deus, ele é maior do que tudo. Deus é a verdade. A Bíblia fala em João capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho que vai te arrancar
desta prisão. Jesus é o caminho que vai arrancar desse espírito de religião, essa indecisão. Você sabe o que é certo ou não certo. Ande segundo a palavra, ande segundo a vontade do Espírito Santo, ande segundo a vontade de Deus, e você vai saber o que é certo e errado. Leia a Bíblia, analise a Bíblia, busque a sabedoria de Deus, e Deus irá te mostrar.